primeiro momento, eles até cogitaram tirar o animal por um helicóptero, mas foi o que eu comentei. Primeiro houve a aproximação tranquila ali de um veterinário, deram um tranquilizante para o animal dormir, evidentemente, né? Não tem como você transportar um animal desse, ainda mais numa situação tão agitada. E agora, num trabalho de extrema perícia que você está acompanhando ao vivo aqui na Record News, eles praticamente colocaram um bicho para dormir, né? Foi uma imagem até bonita de acompanhar, assim, o cuidado que essas pessoas têm, porque a gente está falando do animal extremamente pesado, o tamanho do bicho, e mesmo assim eles conseguiram fazer esse resgate. Parabéns, são pessoas que fazem toda a diferença. E, prefeito, pegando esse gancho também dessas pessoas que fazem toda a diferença, voluntários e os agentes de resgate, né? Queria conversar com o senhor no seguinte sentido. Vocês já estão nesse momento de reconstrução, mas eu queria que o senhor trazesse um relato. Sem os voluntários, como que teria sido, rapaz? Porque eu vejo que tem muita gente fazendo de boa vontade mesmo, né? A gente, sempre que pode, a gente elogia as Forças Armadas, os bombeiros, o pessoal do Estado que é capacitado para fazer os salvamentos e também os voluntários. A enchente, ela faz parte da história de Lajeado. Não nestes níveis que a gente atinge, que a gente tem atingido ultimamente, mas o município se dedica a fazer a capacitação, treinamento de equipes, de jipeiros, de embarcações para fazer o resgate de pessoas. E o contingente de pessoas que foram salvas, não só em Lajeado, mas na região toda, pelos voluntários treinados, ele é muito impressionante e significativo. Então, nós não podemos deixar de parabenizar e de agradecer a equipe de voluntários que coloca a sua vida, que coloca o seu trabalho, deixa tudo de lado e vai fazer essa boa ação para todas as pessoas, salvando vidas. Evidentemente que eu acho que é o principal, né, prefeito? Claro que a reconstrução é fundamental, mas o senhor tocou num ponto que eu queria explorar também com o senhor, a respeito, assim, as cheias não são novidade na região, né? Acho que esse volume, eu estava vendo algumas informações que naquela enchente, né, naquela cheia de 1941, que foi a mais intensa, ela teria sido usada como parâmetro para estruturas, pensando assim no pior dos cenários, né, que foi aquele cenário. Mas, na verdade, o cenário que nós estamos acompanhando atualmente foi pior ainda, não tinha uma estrutura de fato mesmo, prevendo uma tragédia pior que a última tragédia. É isso mesmo, prefeito? Nós recebemos estudos, inclusive, agora na última semana de abril. Para o pessoal ter uma ideia, a cota normal do rio Taquari aqui é cota 13. Significa que ele tem 13 metros de elevação, comparando o nível do mar. A profundidade do rio deve ser 6, 7 metros nos locais mais fundos, onde a possibilidade das embarcações transitarem. Imagina que em setembro, essa cota 13, ela virou cota 29,30. Nesta enchente agora, de maio, ela chegou a cota 33, ou seja, mais de 20 metros de água, considerando o nível normal das águas. E nós fizemos um estudo que demonstrou que a cheia de setembro foi a segunda maior da história, maior do que a 1941. Em novembro, nós tivemos outra cheia que foi a terceira maior da história, maior também do que a de 1941. E agora essa cheia que superou em 4 metros a cheia de setembro, sem dúvida, ela passa a ser a maior da história de Lajeado e de todo o Vale do Taquari aqui no sul do Brasil, no sul do Rio. E, prefeito, como que é para o senhor estar vendo tudo isso? A cidade que o senhor governa praticamente ficar embaixo d'água, ser destruída. Imagino que é complexo. Você vê ruas que você está acostumado, né? Pensar em outras situações. Como que é para o senhor tudo isso? É algo assim extremamente doloroso, porque é uma cidade extremamente organizada, uma cidade progressista, uma cidade com pessoas trabalhando. E assim, se a gente for analisar o território de Lajeado, um território muito enxuto, de 90 quilômetros quadrados, a cidade, ela aprendeu e ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo para outras regiões. Tanto que, se a gente for falar no comércio, o comércio foi muito atingido. Agora, de indústrias,
a gente tem um número reduzido de indústrias atingidas. As maiores indústrias, elas sofrem porque os seus funcionários sofreram, porque acabaram sendo infringidos. Mas o campo fabril das indústrias, ele, na grande maioria, em 95% das indústrias, ele segue intacto. Enfim, nós vamos ter que novamente repensar e fazer com que essas regiões ribeirinhas ao Rio Taquari, elas sejam utilizadas pelo poder público como grandes áreas de lazer. Essa é a nossa proposta, a nossa estratégia. E para que isso seja possível, os programas habitacionais, eles precisam ser céleres. Nós temos que agilizar, e esse recurso necessariamente ele vem do governo federal, mas acelerar os requisitos para que se possa construir casa e tirar essas pessoas das regiões ribeirinhas. Evidentemente, eu acho que agora o principal mote é esse, né, prefeito? Tirar as pessoas dessas regiões. Aí vocês identificaram muitas regiões que têm esse risco, muitas pessoas, mais ou menos, vocês têm um levantamento de quantas pessoas literalmente vão precisar mudar do lugar onde vivem? Considerando pessoas em regiões ribeirinhas e outras pessoas que perderam as casas um pouco mais afastados, acredito que em torno de 500 ou 600 casas serão necessárias para Lajeado. É um número super importante, mas também representa 2% do total da população, talvez. 3% do total da população. Entendi. E agora é realmente fato, assim, reconstrução, né? Nesse momento a gente também vê algumas informações assim. Logo quando o senhor chegou na cidade, o que o senhor viu quando já dava para andar, né? Depois que a água baixou? Eu estava de férias, inclusive, e quando vieram as notícias dessa catástrofe, eu me dediquei, porque a visão em loco é completamente da visão à distância. Então, consegui antecipar o retorno a Lajeado. Foi uma dificuldade tremenda chegar, porque as regiões todas estavam com rodovias interrompidas. E eu cheguei no momento de salvamento das pessoas, onde as aeronaves, os helicópteros estavam fazendo resgate, porque nem embarcação, nem outra forma conseguia mais atingir as pessoas. Esse é o momento mais traumático, mais delicado e mais emocionante. Assim, ver as pessoas sendo entregues para sua família é extremamente dolorido, mas muito significativo também. Mas chamou a atenção do senhor, assim, o que mais te impactou como ser humano mesmo? Porque a gente está falando de uma tragédia, né? Tirando esse lado, pensando em reconstrução, pensando em dinheiro, enfim, falando de questão humana mesmo. O que mais te impactou? As águas começarem a subir na terça-feira da semana passada, então, e a pessoa resistir na terça, quarta, quinta e na sexta-feira, muitas, elas serem resgatadas. Então, chegando assim num nível de desgaste inimaginável. E mesmo assim, com uma felicidade no rosto, porque estavam recebendo o abraço, o carinho dos familiares e tendo sido resgatadas. Enfim, isso é extremamente emocionante. E, enfim, nós temos óbitos, sim, em Lajeado, mas o serviço que foi feito de salvamento foi muito, muito aplaudido. É o humano fazendo a diferença, né, prefeito? Mostrando que também é possível Exato. Fazer o bem, né? Exato. É isso. Muito obrigado, Marcelo Calma, ele que é prefeito de Lajeado, uma das cidades muito afetadas no estado. Obrigado pelas informações, mas fato é, boa sorte, vocês vão conseguir reconstruir. E o senhor disse uma questão aí, a vida nesse momento é o fundamental. Muito obrigado. É isso, claro que nós vamos continuar acompanhando todas as informações a respeito da tragédia climática no sul do país, mas o Hora News vai para um rápido intervalo e daqui a